A mensagem de hoje é Hebreus 13. Vamos meditar aqui em Hebreus 13. Versículo 7 em diante. Quem puder se colocar de pé, só para a gente ler a palavra. Quem não puder, pode ficar sentado. Senhor, nosso Deus e Pai, agora no momento que nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, conforme o Teu Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação, da noite da revelação que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Hebreus 13, carta aos Hebreus 13, verso 7 em diante, assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar no coração, confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Verso 10: Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Verso 12: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou se agrada desses sacrifícios, tem prazer. Verso 17, e último da meditação: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, a carta aos Hebreus, você vai ver que ela fala muito dos aspectos da lei, porque a carta foi dirigida aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus. Judeu, israelita e hebreu são nomes para todo israelita, certo? Então a carta aos hebreus, ela foi escrita para esses israelitas, hebreus, judeus, que sempre ali estavam tendo algum tipo de problema, e até outras igrejas tiveram problemas com relação a algumas pessoas legalistas. Quem eram os legalistas? Judeus, legalistas, aqueles que, ou judaizantes também chamados assim, aqueles que queriam que a igreja de Cristo se submetesse ainda à lei, sendo que Cristo já havia vindo e cumprido a lei e já estabelecido o período novo, o período da nova aliança feita no seu sangue, o período que nós conhecemos também, como o período da graça. Não que não havia graça na lei, mas Cristo, ele veio para quê? Cumprir a lei, e ele cumpriu ela completamente onde? Na cruz do Calvário. Só que mesmo assim, alguns judeus ficavam querendo que as igrejas praticassem a lei e os ensinamentos de Cristo. Tem coisas da lei e na lei que foram escritas para todo o tempo. Agora, a lei, de modo geral,
em seu sistema sacrificial, ela foi terminada com a morte de Cristo, que fez o seu único e suficiente sacrifício, já não precisando mais de animais, etc. e tal. Isso é claro para nós. Mas mesmo assim, alguns chamados mestres da lei, né? Porque a época era uma coisa, se você for analisar, por exemplo, os escritos de Paulo, Paulo teve muito problema com esse tipo de gente, que queria que a igreja se submetesse à lei, né? Sendo que Cristo já havia cumprido ela. Então Paulo escreve muito sobre lei e graça, você vai observar isso nas cartas de Paulo. Pode dizer que talvez esse tenha sido o principal chamado de Paulo, para esclarecer, né, que a igreja ela já estava sob uma nova e eterna aliança feita conosco por Jesus Cristo na cruz do Calvário por meio do seu sangue, para estabelecer o quê? Um novo tempo para a igreja, para o povo de Deus, certo? Só para a gente ter uma ideia, que eu estou dando essa introdução aqui, você vai ver isso muito na carta aos Hebreus, porque se a pessoa ela não tiver isso em mente, ela pode ficar meio perdida dentro das cartas, e ela entendendo o contexto das cartas, dos livros, fica mais fácil para ela entender, certo? Por isso que eu estou falando isso para vocês. Então, verso 7 aqui, olha o que está escrito nesse versículo, olha só: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, esses guias aqui foram homens que pregaram a palavra de Deus, ensinaram para os hebreus, mas já haviam morrido. Mas aqui ele lembra: lembrai-vos deles e considerai atentamente o fim da vida deles. Morreram em Cristo, morreram na fé, tiveram um fim honroso. Porque o que é morrer honrosamente para o cristão? Morrer em Cristo. Não tem a ver com isso aqui ou coisa do tipo diretamente. É muito mais além disso, certo? Imitai a fé que tiveram. Então nós temos que imitar a fé daqueles que seguiram a Deus e deram um bom testemunho. É lógico que nós imitamos em suma a Cristo, mas tem aqueles também que são usados pelo Senhor para nos conduzir, que foram aqueles que foram, e alguns ainda continuam sendo os que nos ensinam a palavra, certo? Verso 8: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será eternamente. Jesus muda? Não. O mesmo. Quem é que muda então? O ser humano. O ser humano que muda direto. Infelizmente, irmãos, nós temos que vigiar com a questão da mudança, porque na verdade mudar é um atributo humano e não divino. Porém, a gente tem que ter cuidado com muda. Às vezes é necessário a pessoa mudar de um local ou por algumas questões. Não estou falando disso, estou falando mudar o modo de viver em Cristo. Isso não se pode mudar. Para quem quer ser salvo, não se pode mudar o modo de viver em Cristo. Se você aprendeu, se nós aprendemos corretamente, o que nós temos que fazer? Mudar ou continuar? Continuar. Eu só mudo naquilo que eu vejo que eu estou errado dentro da palavra. Às vezes o ensinamento que a gente sempre vai aprendendo, né, irmão? Isso é uma constante. Agora, naquilo que a gente aprendeu de certo, a gente tem que fazer com Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será eternamente. Eternamente, não é por um momento, não, é eternamente. Então, se ele é eterno, os ensinamentos dele são eternos ou temporais? Passageiros, são eternos. Então, por que o ser humano muda? Porque o ser humano, às vezes, não vigia. E a Bíblia manda? Ele deixa as coisas entrar na mente dele. Exatamente. No coração. E o nosso mesmo mestre que nos ensinou, ele nos ensinou com relação à oração e à vigilância. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
A nossa carne é fraca, nós temos que vigiar. Ela é fraca. O mestre deu a direção, ele deu vários ensinamentos. E a pessoa que se apega aos ensinamentos de Cristo, ela não se desvia, porque são eternos e são firmes. As revelações para a nossa sustentação, a base para a nossa salvação. Agora, quando a pessoa sai da palavra e começa com: eu acho isso, o fulano falou aquilo, e andar por esse caminho, E vai para o mundo também, né? vai para o mundo. Porque acha isso, acha aquilo, quando a pessoa faz isso, ela está vivendo na carne. Exato, ela começa, como o irmão daí falou, exatamente, ela começa a ir pela carne, e não pelo espírito. E tem gente também, porque eles não vêm da igreja para o fato de adorar a Deus. Eles só vêm da igreja com, tipo assim, vamos supor, vou ali na loja ali e compro um aparelho ali. Exatamente, é um passatempo. Uma televisão, ou então uma geladeira, por exemplo, vou pagar a prestação. Então vou vir da igreja a prestação. O dia que eu quiser ir, eu vou. Olha o que o irmão daí está fazendo. Isso aí a gente tem que vigiar para não acontecer com a gente. Porque infelizmente acontece com muita gente. A pessoa passa aí por distração, a igreja passa a ser um local de passatempo, distração, uma comunhão com Deus, que não é uma comunhão, mas eles chamam de uma comunhão, que na verdade é um relacionamento afastado de Deus, porque Deus, ele não absorve, ele não recebe uma pessoa que tenha um relacionamento assim com ele. Para ele não serve. Relacionamento superficial para Deus não serve, para o mundo serve. Para Deus tem que ser um relacionamento fundamentado na sua palavra. Qualquer outro para ele não serve. A gente tem que vigiar com relação a isso. Verso agora de número 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ou seja, muitas pessoas, muitos judeus caíram nessa. Eles tomaram aquelas regras alimentares que tem lá no Antigo Testamento como algo que fosse ou que tivesse um efeito para a vida espiritual. Não é o caso, né? Se Deus deixou essas regras alimentares lá, com certeza era para que o povo tivesse a melhor qualidade de vida física, porque Deus preocupa-se também com o nosso aspecto físico. Porém, muitas pessoas começaram a viver aquilo como se fosse uma regra que tivesse efeito sobre o coração, e não. É nesse contexto que o escritor aos Hebreus fala: olha só, não vos deixeis envolver por doutrinas, ensinamentos, né, vários estranhos, né? Ou doutrinas várias estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Então, por exemplo, eu não posso achar, se eu entendo que eu tenho que ser vegetariano, não posso comer carne. Paulo fala isso lá em Romanos 14, a gente estava conversando agora há pouco. Eu não posso achar que eu ser vegetariano, isso vai ter influência na minha vida espiritual com Deus. Paulo resolve a questão em Romanos 14. Em outras palavras, quem quer comer carne, que coma. O que quer comer legumes, que coma. É tudo para Deus. Mas que ninguém faça o que for para promover tropeço para o irmão. Esse é o problema. Então, a gente precisa de ter entendimento para que a gente não viva uma fé contrária à palavra, achando que essa fé vai agradar a Deus, porque isso não é nem fé. Fé realmente, a única fé que pode agradar a Deus é a fé pela qual a pessoa serve obedecendo ao palavra do Senhor. Aí eu pego um aspecto da Bíblia e começo a interpretar do meu jeito. Isso já está errado. A gente tem que aprender uma coisa. Eu sirvo a Deus do meu jeito.
Se a pessoa falar isso, dependendo do contexto em que ela falar, está certo. Porém, se ela falar no sentido que eu vou falar agora, eu sirvo a Deus do meu jeito, ela já caiu nas suas palavras. Por quê, pastor? Porque a gente tem que servir a Deus do jeito de Deus. O jeito dele que é o certo, o meu está errado. E eu tenho que ser usado por ele do jeito dele. Agora, por vez eu lembrava do Amã que está no livro de Esther, ele vivia uma crença só para eles. Ele é crente só para ele separar dos outros. Aí ele prejudicar o Mardoqueiro, a Esther lá. E a forca que ele mandou fazer era correr forcado. Exatamente. Amã era um crente só para ele, mas ele não queria compartilhar o pessoal, ser amigo de todo mundo. Ele queria, às vezes, ter um confronto com a pessoa dentro da própria. Entendeu? Exatamente. Ele foi. Na verdade, Amã não era nem um judeu, né? Ele era um pagão, não é? Não é isso? Amã, ele era pagão, não era judeu. Por isso que ele foi contra o povo judeu. É verdade. Certo? O judeu era o Mardoquai. Isso, o Mardoqueu que era judeu. Então, você pode até ver isso aqui, quer ver? Ó. Deixa eu dar. Rapidamente aqui para a gente continuar na mensagem. Olha só o que a Bíblia fala sobre, rapidamente, né? Esse homem. Ele foi o primeiro ministro de Assuero, né? E feroz inimigo dos judeus. Então, quer dizer, ele era um inimigo, né? Na verdade, a mãe tinha raiva de judeu. No caso, se ele fosse uma pessoa hoje, ele teria raiva dos crentes. Ele seria um perseguidor dos crentes, né? Exatamente. Então, a gente observa aqui que aqueles que tentaram levar uma vida para com Deus por meio de regras alimentares, isso não teve proveito nenhum para eles. Ele tem que vigiar, porque às vezes a pessoa está servindo a Deus, mas do jeito dela. Por isso que eu falei o jeito da pessoa aqui. Se for esse, ou nesse sentido, está errado. Certo? E aí, continuando, versículo 10: possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Qual altar é esse aqui? Figuradamente. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, os sacerdotes que ministram no tabernáculo, ministravam, né? Esse altar é uma figura de linguagem para a cruz de Cristo. Por quê? Nós possuímos esse altar. Por que eles não têm direito, ou não tinham direito de comer do altar de Cristo, no caso aqui? Esse altar é a cruz de Cristo, figuradamente. Não fala, mas é. Porque eles, os sacerdotes, por exemplo, no dia da expiação, o dia da expiação era para os judeus, os israelitas, o dia do perdão, em que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer ali a expiação pelos judeus, primeiro por ele e pela sua casa, depois pelo povo, e depois também ele fazia expiação lá com relação ao altar, né? Certo? A Bíblia fala isso lá em Levítico, capítulo, se não me falha a memória, 16. Vou até dar uma olhada aqui para só, não vou ler, mas é só para você gravar aqui, para você aprender o dia da expiação, né? Você vai ler aqui, ó, em Levítico 16, do 11 ao 20 praticamente, do 11 ao 19 ao 20. Então, ele tinha que fazer, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer o quê? Expiação para
ele por sua casa, por ele por sua casa, pelo povo, e também ele fazia como está aqui, ó, no versículo, só para você ter uma ideia com relação a isso, é preciso para você aprender também, ou se você já sabe, você recapitular isso, né? Versículo, ó, de número 16 em diante, do capítulo 16, versículo também 16 em diante, de Levítico, terceiro livro da Bíblia. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Verso 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Verso 19. Do sangue aspergirá. Eu não sei se eu falei espargir, né? Mas é aspergir a palavra, né? Verso 19. Do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, verso 20, pois acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Aqui era o bode, né? O bode emissário, né? Que eles falam, que era o bode que ia levar os pecados do povo para o deserto, ser conduzido lá, né? Então, só para vocês terem uma noção. Então, o sumo sacerdote, ele entrava, a gente fala que era uma vez por ano, era feito isso uma vez por ano, mas na verdade, provavelmente, ele entrava no Santo dos Santos no mínimo 3 vezes, provavelmente. Primeiro, ele ia com incensário para enfumaçar o lugar, para que quando Deus viesse ali, né, ele não pudesse ver o Senhor. Esse era o propósito dele estar lá com incensário e fumação. Depois ele fazia sacrifício por ele entrava uma vez para enfumaçar o Santo dos Santos. Saía, provavelmente. A Bíblia é clara, mas de acordo com o contexto que foi lido aqui. Aí saía e depois fazia expiação por ele, pela sua casa. Então ele entrava uma vez para enfumaçar, né? A segunda vez para fazer expiação por ele, por sua casa, e a terceira vez para fazer expiação pelo povo. Então, provavelmente no Santo dos Santos, que era um lugar, porque o tabernáculo ele tinha quantos compartimentos? 2. A parte interna, o lugar santo, e o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Ali sacerdote não podia entrar. Sacerdote, ele entrava no lugar santo. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Certo? Deu para os irmãos entenderem? Agora, qual que é a questão, pastor? Então, o que tem a ver isso com Hebreus? Para vocês entenderem agora, né? Para dar o checkmate aqui para vocês terem entendimento. Eles podiam ou não podiam comer do sacrifício ou dos sacrifícios cujo sangue deles era levado para dentro do tabernáculo? Eles podiam comer ou não podiam? Não podiam. Vocês vão entender agora. Eles não podiam porque os sacrifícios eles tinham que ser queimados, cujo sangue era levado para dentro do tabernáculo,
eles tinham que ser queimados totalmente fora do arraial, fora do acampamento. Porque se sobre eles estavam os pecados do povo, que foram esses pecados transferidos para esses animais, então tinha que tirar a imundícia ali e queimar fora do arraial. Pecado, certo? Isso simbolizava o pecado por inteiro saindo para fora, que foi para o animal, para o sacrifício, e o sangue do sacrifício, os sacrifícios, eles eram aspergidos, porém o animal era queimado fora, simbolizando que o pecado foi embora. Eles podiam comer dessa carne, porque, como eu falei aqui, esses animais eram queimados inteiramente fora do acampamento. Agora eles não podiam comer desse sacrifício no dia da expiação e desses outros sacrifícios pelos pecados. Agora nós podemos comer do sacrifício de Cristo, porque Ele está entendendo agora a questão, por isso que fala lá em Hebreus isso. É interessante a gente interpretar por conta disso aí, para a gente entender. Então, o sacrifício que Cristo fez por nós permite-nos comer desse sacrifício que é simbolizado pelo pão e pelo vinho. Então nós temos com certeza um privilégio incomparavelmente maior do que os sacerdotes. Ou seja, o tempo em que nós vivemos nele é um tempo infinitamente melhor. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo o fechamento de todos os tempos, o cumprimento de todos os tempos. E no que diz respeito a isso, tudo se cumpriu em Cristo. Então, se a pessoa ela não come de Cristo por meio do pão e não bebe de Cristo por meio do vinho, ela tem parte com Ele? Eu vou deixar para a igreja responder, porque eu sei que a igreja sabe. Isso que eu estou perguntando. Não tem. Então, um privilégio muito grande, é um prazer muito grande, é uma honra que Deus nos deu, nós podermos comer do sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Olha só, meus irmãos, que privilégio, que coisa maravilhosa. Por isso que o cristão tem que dar valor à Santa Ceia. Isso aqui é forte demais, biblicamente. Embora muitos tenham rebaixado a Santa Ceia na internet aí, mas são pessoas que não estão ligadas a Deus, estão blasfemando, porque o que Cristo fez e Ele nos deu. Exato, quem nos deu esse mandamento? Quem mandou a gente comer dele e beber dele? O próprio Cristo. Então isso é maravilhoso. Nós temos hoje um privilégio muito grande, não é? E Cristo, olha só, verso 12, acompanhe comigo, de Hebreus agora 13, verso 12. Por isso que foi também Jesus para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então Jesus, observem bem, que coisa importante aqui, que o escritor aos Hebreus escreveu pelo Espírito Santo. Cristo, Ele foi sacrificado fora da porta de Jerusalém. Assim como os animais eram queimados fora do acampamento, Cristo, Ele foi sacrificado fora da cidade de Jerusalém, para morrer ali como um pecador, para morrer como um criminoso, mesmo não sendo. Olha só, e diz aqui, verso 12, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus santifica todo aquele que nele crê. Pastor, o que é santificar pelo sangue nesse sentido aí? Ou seja, pelo sangue de Jesus, o cristão, ele é separado para servir exclusivamente a Deus, pelo sangue. O sangue
é que nos santifica para que nós sirvamos apenas a Deus e a ninguém mais, pelo sangue de Cristo. Olha aí que revelação poderosa. Aí diz o verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério aqui é insulto, zombaria. Pastor, interpreta para nós aí o verso 13, não está claro, eu sei que não está. Realmente ele não é um verso claro. O que é esse versículo para nós? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu insulto. Nós devemos deixar toda a religiosidade de lado. Tudo aquilo que parece religião, que parece de Cristo, mas não é. Ainda que nos custe vergonha, ainda que sejamos zombados, ainda que soframos insultos, ainda que soframos tudo que nós temos que sofrer por Ele, nós temos que fazer isso, porque o maior sacrifício Ele fez por nós. Ele levou os nossos pecados, Ele morreu como criminoso fora da cidade. Então nós temos que sair de todo o sistema religioso por amor a Cristo, por causa dele, porque Ele fez maior sacrifício por nós para nos santificar, ou seja, para nos separar. Nos separar de quê? Só do pecado do mundo? Não, também dos pecados do sistema religioso, que usa a palavra para enganar aquilo que parece ser de Deus, mas não é. O que julga é a palavra. Nós temos que andar pela palavra. Se a gente andar pela palavra, a gente está seguindo a Cristo. Não importa se a gente vai passar vergonha, não importa se as pessoas nos xingarão, não importa se as pessoas nos chamarão de pessoas sectárias, não importa o que nós vamos sofrer, o que importa é que nós soframos por Cristo e com Cristo estejamos preparados para que no dia em que Ele vier nos buscar, possamos subir com Ele para tudo que Ele preparou para nós. É isso. Esse sair aqui é sério, tá? Pastor, o que eu falei aqui no princípio da mensagem? Muitos mestres judaizantes querendo que as igrejas praticassem o que Jesus já havia cumprido. Tem muitas igrejas hoje colocando sobre o povo fardos pesados, coisas que são antibíblicas, que não estão na palavra. Agora, quando o servo de Deus, ele serve a Deus, o Espírito Santo leva ele à verdade, para que ele não seja envolvido por esses sistemas religiosos que parecem igreja, esses sistemas, mas não são. E para Deus o que vale não é o parecer, é o ser de verdade. A gente precisa de explorar a palavra em sua riqueza de revelação, irmão Adair e demais, porque hoje, irmãos, nós sabemos disso. Assim como os hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar às práticas da lei, tem muitos hoje que julgam ser líderes religiosos e pregando, distorcendo, pregando a palavra de Deus de forma distorcida e enganosa. Então, se a pessoa não estiver na palavra realmente, ela vai ser levada. Por isso que aqui no nosso meio, de modo aí, principalmente que está chegando agora, a gente tem essa preocupação ou essa atenção, esse temor de ficar na palavra. Nós não olhamos outra coisa em primeiro lugar que não seja a palavra, porque a gente sabe que aquele que vem nos buscar vai levar aqueles que não são presos pelos pecados do mundo e nem pelos pecados do sistema religioso que engana uma multidão. E muitas pessoas têm caminhado rumo à condenação eterna por conta disso. Não querem sofrer por Cristo. Ele sofreu por nós. Os irmãos entenderam que é a revelação do verso 13. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Quando uma pessoa vem tentar me prender com o sistema religioso,
eu converso com essa pessoa. Se ela insistir, eu falo assim com ela: eu te repreendo em nome de Jesus. Se ela insistir, se a palavra não for suficiente para ela, eu falo com ela: eu te repreendo em nome de Jesus. Você que é um guia cego, converta-te, porque ainda que a tua igreja esteja abarrotada de pessoas, se você continuar com esse espírito, tu estarás caminhando como está, rumo à perdição eterna, e os seus seguidores também. Cuidado, Deus não vai perdoar isso. A gente tem que vigiar. Eu falo isso com vocês, irmãos, com tristeza no coração, porque quando a gente olha hoje para o mundo religioso, o que a gente vê? Tem homens de Deus, graças a Deus por isso eu louvo, mas uma grande parte está corrompida, essa grande parte, infelizmente. Isso dá tristeza no coração da gente. A gente vê pessoas sendo enganadas, ingenuamente sendo levadas. Por isso que a gente tem que prestar atenção, procurar conhecer, para a gente ter firmeza no que a gente crê. Versículo 14 de Hebreus capítulo 13. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso aqui é uma revelação tremenda, irmã Lúcia. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos e estamos caminhando para a Nova Jerusalém, aquela cidade que Deus, Ele vai entregar a todos aqueles que estão caminhando pela fé, e não por vista, como eu falei aqui no princípio do culto. Nós buscamos uma outra cidade, que não tem nada a ver com as cidades aqui desta terra. É a cidade nova que Deus preparou, porque o mundo foi corrompido, e quando o mundo foi corrompido, Deus ele tratou já de entrar com o seu projeto eterno para estar ali arquitetando a nova Jerusalém para os salvos dele, para que eles estejam com ele para sempre. Tem muita gente que vai ficar por aqui, porque busca o que é daqui. Eu busco, em suma, né, nesse sentido, o que não é daqui. Vai ficar aqui, né? Exato. Então, se eu buscar o que é daqui, eu vou ficar por aqui. Nesse sentido falando, eu busco coisas na terra que eu preciso, mas não coisas que me levam ao afastamento das coisas eternas. É aqui que tem que ter. Busca as coisas da terra, ela morre examinada. Exatamente. Para Deus e as coisas da terra, Deus empresta para a gente usar. Exatamente. E se Deus chamar a gente, fica com os parentes, o filho que a gente tiver. E a gente não vai levar nada. Não leva nada. Exatamente. É isso aí, irmão. Verso 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Vou limpar o óculos aqui um pouquinho. Sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que significa o verso 15? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nosso sacrifício hoje é o quê? O que fala lá Romanos 12? Para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Não é? Quando a gente vai para Romanos, isso está escrito lá ou está no capítulo 12? Sacrifício vivo. Santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que, pastor? Que é o nosso culto racional. É o culto que nós prestamos a Deus com a nossa mente. Por isso que a gente tem, eu nem vou mais falar, porque o irmão já falou ali, eu já completei, e eu vou adiantar aqui. Então, hoje, antigamente, os sacrifícios eram os animais. Tudo bem, era o período sacrificial que Deus criou para que fosse daquele jeito. Agora, o sacrifício hoje não é mais o animal. O sacrifício sou eu. É cada um da igreja
somos nós que usamos o nosso corpo, a nossa boca para falar, para pregar, para testemunhar. Por onde nós andarmos, nós temos que dar o testemunho, temos que falar desse Senhor, porque fala aqui na carta aos Hebreus: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem que ser cristão. Eu tenho que ser cristão onde eu estiver. Cada um de nós tem que confessar. Quando vem a podrigueira, a podridão do mundo, o pecado, o diabo com as suas ofertas malignas, a gente tem que dizer não. Eu digo não, porque eu sou cristão. É assim, entendeu? Verso 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então quer dizer que a gente não pode se esquecer, relaxar nessa área de fazer o bem e a mútua cooperação. A mútua cooperação aqui, irmãos, é a pessoa compartilhar com os outros o que ela tem. É desses sacrifícios que Deus se agrada. Quer agradar a Deus? Faça o bem e compartilhe o que você tem. É isso. Tem gente que está querendo agradar a Deus de outras formas, mas na hora de praticar o bem, pratica o mal. Na hora de compartilhar o que tem, fecha as mãos e não compartilha. Está caindo nessa, porque toda religião que ela não é fundamentada nesses ensinamentos de comunhão, eu tenho que ter vida do povo de Deus. A vida do cristão, ela é com quem? Ela é com o povo de Deus. Qual que é a nossa família? A Bíblia chama de família da fé. A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem a todos, lá em Gálatas, mas principalmente os da família da fé, porque a família da fé é a igreja que tem a promessa. São os separados do Senhor, os comprados pelo sangue de Cristo. E tem gente que cai, né? Então esses sacrifícios agradam a Deus. Ou seja, o que é meu, se eu posso servir ao meu irmão, o que eu devo fazer? Se eu posso. Não estou falando que eu tenho que tirar tudo meu e dar para o irmão, não é isso? Mas se eu tenho algo que eu vejo que o irmão está precisando, às vezes ninguém me falou nada, mas a Bíblia já está falando, então a Bíblia tem que ser suficiente. Se eu perceber que o irmão está precisando de algo que eu tenho, e eu posso oferecer, o que eu tenho que fazer? Para Deus se agradar de mim, compartilhar com Ele. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que a pessoa, quando é de Deus, ela não espera pedir, não, ela se doa. Essa é a característica, tá? A pessoa vê, quando ela pode ajudar, ela já se, né, irmão? Agora tem pessoa que espera a outra pedir. Ele vê que a outra está sofrendo e ele não se candidata para ajudar, não, ele espera. Ainda fala assim: ah, não, ela não me falou nada, mas ela viu. Isso chama-se o quê? Hipocrisia. Jesus condenou isso. É mesmo. Mas os irmãos entenderam, né? Então Deus se agrada disso também. Deus se agrada de nós que estamos aqui hoje, e até dos que não vieram por algum motivo. Deus se agrada dessa comunhão nossa, irmão, né? Ele se agrada. Está falando aqui, não, pastor, não. Eu não estou usando a Bíblia para trazer ninguém para mim, não. Estou usando a Bíblia para trazer a igreja para Deus, porque ela é de Deus. A gente tem que aprender isso. Verso 17, ó: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha só, lá no princípio, o primeiro versículo que foi lido, esse versículo ele fala de guias que já haviam morrido.
Aqui são guias que estavam vivos já com eles, ou ainda estavam com eles vivos. Mas o que eu quero aqui trabalhar na igreja é o que o próprio versículo fala: submissão. Às vezes tem um pastor na igreja, eu estou falando, irmãos, que a pessoa tem que fazer tudo que o pastor manda, não. É Deus que manda. O pastor só é o repassador das ordens de Deus. Quando é pastor, quando é mercenário. Estou falando no contexto de pastor. Então, é muito difícil, eu ligo às vezes, quando as pessoas não têm submissão, não obedecem, tratam a obra de Deus de qualquer maneira. Aí, olha só, os líderes terão que dar conta das almas a Deus. Ele fala aqui, ó, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo. O que faz um líder liderar gemendo? Falta de compromisso das pessoas, fala não cumpre nada, aí o líder sofre. E sofre mesmo. Eu sou, pela misericórdia de Deus, como vocês. Deus me colocou aqui como líder pela misericórdia, vontade e graça dele. Então eu posso falar, a gente sofre muito mesmo. Vem na igreja quando quer também. Só quando quer. Às vezes é um dia como este de Santa Ceia, tem pessoa que falta, não fala nada, não tem compromisso. Sem contar aqueles que desaparecem realmente e não falam nada. Aí é o pastor que tem que ir atrás, né? Então, irmãos, se a pessoa, não está falando aqui que se a pessoa tiver alguns problemas, ela vai ser condenada, não. Mas dependendo dos problemas de uma pessoa, dos gemidos que ela causar no líder dela e nos demais, ela pode ou não ser condenada, a Bíblia fala, dependendo. Ué, se a pessoa vai relaxando na obra de Deus, vai sendo omissa, negligente, e isso só vai piorando, uma hora pode acontecer o quê? Aquilo que a gente fala, nem todos na igreja serão salvos. Ele tem que vigiar com isso, né? Não é o caso da pessoa ter alguns problemas que vai levá-la à condenação, mas se ela não vigiar, pode isso gerar uma situação depois irreversível, né? Então tem que vigiar. E para encerrar aqui agora, vamos só ler aqui, eu já vou encerrar, verso 18, ó. Orai por nós, pois estamos persuadidos, convencidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente, ou seja, de modo correto, né? Verso 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa, para que eles vivessem de uma forma mais correta possível, para as coisas, né, dessem certo, para que ele pudesse estar com os irmãos mais depressa. Verso 20, ó, até o versículo 22. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Exortação aqui é encorajamento, né? Aconselhamento e tal, né? Ânimo, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então a igreja tem que ser encorajada para suportar, não é? E aqui do verso 20 ao 21 é lindo, porque a Santa Ceia, olha só, diz que Deus, o Deus da paz, o nosso Deus Pai de Cristo, nosso Pai, Ele tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, que é Jesus, pelo sangue da eterna aliança, né? Vos aperfeiçoou. Então, nosso Deus, Ele nos aperfeiçoa, né? Como diz aqui, ó, Ele nos aperfeiçoa para todo bem, para que nós cumpramos a sua vontade, operando em nós o que é agradável a Ele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então Deus opera na igreja por meio de Jesus Cristo,
para que a igreja agrade a Ele. Pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, nós precisamos entender isso. Então, a igreja, ela é trabalhada por Deus por meio de Jesus Cristo. Para quê? Para agradar a Ele, que é o nosso Pai. Que não nos esqueçamos disso. Amém? Karen, vira aí, por favor. Vou pedir a ela que esteja. Vou estar orando aqui, irmãos, e ela vai estar repartindo, tá? O pão e o vinho. Eu vou pedir ao nosso amado irmão, por favor, porque hoje tivemos a ausência de uma pessoa, que esteja aqui à frente para repartir o pão e ela o vinho, tá? Por favor, só por uma questão de necessidade, tá, irmão? Não é acusando a boa vontade do irmão, não, tá? Porque às vezes a gente tem que, né, improvisar alguma coisa. Então, vamos orar. Chegue mais perto, por favor, irmão daí. Chegue mais perto, por favor. Vamos consagrar esses elementos ao seu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos o pão e o vinho ao Senhor, para que passem agora a conter esses elementos, ó Pai, o poder salvífico de Cristo em nossas vidas, para o perdão, para que nós tenhamos essa vida que Cristo nos dá por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário, comendo do pão que simboliza o corpo de Cristo e bebendo do vinho que simboliza o sangue. Assim nós consagramos esses elementos ao Senhor para cumprirmos o mandamento de Cristo, Ele que mandou que nós fizéssemos isso em memória do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, até que Ele venha. Em nome de Jesus nós consagramos os elementos, amém, e graças a Deus. Nosso irmão daí pode repartir, né? Os irmãos não carecem de eu falar nada, os irmãos já estão acostumados, né? E cada um pegar o seu pão, o seu cálice de vinho, pode começar a fazer a sua oração, amém? Cada um pegou o seu pão, o seu vinho, já pode começar a fazer sua particular oração, tá? Vou mandar, se quiser ficar por aqui, pode ficar. Agora pode. Então vamos orar, né? Senhor nosso Deus e Pai, é o momento da nossa reflexão, da nossa oração. Pedimos-te perdão por todos os pecados cometidos, ó Pai, desde a última Santa Ceia até esta de hoje, porque certamente nós pecamos, é por isso que nós temos que estar sempre ceando. E Deus, aquilo que nós pensamos que não agradou o Senhor, pensamentos, palavras, atos, que o Senhor possa nos perdoar em nome de Jesus, como nós cremos que o Senhor nos perdoa, e por isso que nós estamos aqui para, meu Pai, participar da Santa Ceia, para que o diabo não tenha poder de acusação sobre a nossa vida, meu Pai, porque nós cremos que o mandamento da Santa Ceia é onde nós, meu Pai, temos os nossos pecados perdoados, nós somos purificados pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário por Jesus Cristo, ó Deus e Pai. Então que esse perdão, meu Pai, salvífico, esteja sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, purificando-nos por meio do sangue de Cristo. Esteja o Senhor, ó Pai, nesta noite, de todo e qualquer pecado, para que nós ceiemos para a nossa salvação e não para a nossa condenação, como Paulo disse aos Coríntios, que estavam ceando para a condenação, porque eles não estavam discernindo, entendendo o corpo de Cristo. Então por isso eles estavam comendo e bebendo, juízo para eles, condenação. Mas eu creio que depois do ensinamento eles entenderam, e assim também para nós, ó Pai, para que nenhum pecado esteja entre nós e o Senhor, para que caia por terra toda e qualquer acusação do acusador da nossa alma, que é Satanás, e tem esse nome também na Bíblia de acusador, para que nenhuma acusação dele e nem de ninguém fique de pé diante de nós, pela purificação por meio do sangue de Cristo, meu Pai, e nós estamos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, que é, meu Pai, o pão que simboliza o corpo e bebendo o vinho que simboliza o sangue. Em nome de Jesus. Quem orou com fé, erga um pouquinho o pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para sofrer no seu corpo pelos meus pecados na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão, em nome de Jesus.
erga um pouquinho o cálice de igual modo, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, pelo cálice em nome de Jesus. Irmãos, façam sempre as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes eu abençoo, com teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Que essa consolação, esse ânimo, esse encorajamento, esteja essa consolação sobre a nossa vida neste final de semana, para que nós terminemos a semana assim, o final de semana assim, comecemos, ó Pai, a semana prática amanhã, no encorajamento, no consolo do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Vamos embora sem a paz de Cristo para